Conheça os 7 melhores presidentes da história do Brasil. Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa governou o país de 1919 a 1922, durante o período conhecido como República Velha. Rompeu com o sistema político chamado de café com leite. Essa política foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal, para que os presidentes da República fossem escolhidos entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais. Esse nordestino promoveu um crescimento médio de 7% ao ano, o começo da industrialização do país, as primeiras e maciças obras da história contra a seca do Nordeste, a primeira universidade do Brasil e a construção de milhares de quilômetros de ferrovias. Deodoro da Fonseca, fundador da República, acabou com o Império e baniu a família imperial, convocando a Assembleia Constituinte. Criou o Código Penal Brasileiro e oficializou a separação entre a Igreja e o Estado, como a instituição do casamento civil. Recebeu um país colapsado em recessão crônica e sufocado por endividamento. Com uma política de forte expansão monetária, liquidou a dívida pública nas mãos da oligarquia, que estrangulava o crescimento nacional, e iniciou a política de crédito nacional, responsável por um crescimento médio de 10% do PIB em seu mandato. Promulgada a Constituição, foi eleito para um mandato constitucional, mas, muito doente, renunciou em meio à revolta da Armada e acabou morrendo menos de um ano depois. João Goulart. Enfrentando 3 tentativas de golpe, João Goulart conseguiu promover um crescimento médio de 5% ao ano, taxou as remessas de lucros para o exterior, começou o mais ambicioso programa de reformas da história do Brasil, as reformas de base, e optou pelo exílio para evitar que o país fosse invadido pelos Estados Unidos. Itamar Franco. Em um mandato de somente 2 anos, Itamar salvou a democracia recém-reconquistada, enfrentou o sistema financeiro e as elites nacionais para acabar com a correção monetária da ditadura e a hiperinflação. Promoveu o maior crescimento do PIB pós-redemocratização, de 5%. Tirou do papel o Mercosul e ainda reverteu as políticas desindustrializantes de Collor. Contra ele pesa o fato de ter privatizado a CSN e ter apoiado FHC para sua sucessão, decisão essa da qual ele se arrependeu publicamente. Ernesto Geisel. Com o crescimento médio de 6% ao ano, o ex-presidente enfrentou a crise do petróleo com a criação do Plano Nacional de Desenvolvimento. Construiu Itaipu, a maior usina hidroelétrica do mundo, as primeiras linhas de metrô no Rio e São Paulo e a ponte Rio-Niterói. E foi o pai do Programa de Energia Nuclear Brasileiro. Criou igualmente o Dataprev e o INAMPS, que é o predecessor do SUS. Reatou relações com a China e se rebelou contra a bipolaridade geopolítica da Guerra Fria. Apesar de ser um ditador, foi durante seu governo que houve a transição do regime ditatorial para o regime democrático. Geisel deu fim ao AI-5 e concedeu anistia política para diversos brasileiros exilados em outros países. Juscelino Kubitschek. Aliado de Vargas, Juscelino assumiu um país deprimido e fraturado pelo golpe que culminou em seu suicídio. Em democracia plena, enfrentando outras 8 tentativas de golpe, ele interiorizou o país, mudou nossa matriz energética para a hidroelétrica, promoveu o crescimento médio de 8% ao ano e a maior epopeia de industrialização de um mandato democrático na história, com a produção industrial crescendo 80% no período. Tirou a Petrobras do papel e rompeu com o FMI, que queria garrotear nosso desenvolvimento. Aumentou nossa renda per capita em cerca de 23% e deixou o salário mínimo no maior nível real de sua história até hoje. E como síntese do mais espetacular mandato que o país já viu, construiu a nova capital, Brasília. Getúlio Vargas. Fundador do Estado Nacional Brasileiro, Vargas liderou a única revolução da história do país, a Revolução de 30, que rompeu com o colonialismo e com a República do Café com Leite, que mantinha o país agrário e arcaico. Fez o Brasil ser o primeiro país do mundo a sair da crise de 29 e do simultâneo colapso do café, regulando esse produto no país e nos levando a taxas de crescimento de 8%, 9% e 12% entre 33 e 36. Criou um consenso desenvolvimentista que durou 50 anos. Lançou as bases da industrialização brasileira, criando a Vale do Rio Doce, CSN, Petrobras, Eletrobras e BNDES. Consolidou e universalizou as leis trabalhistas e criou o salário mínimo. Foi o maior distribuidor de renda da história, recebendo o apelido de pai dos pobres. Instituiu o voto feminino e a proteção para o início da organização sindical num país até então na prática escravagista. O que pesa aqui contra ele é que era um governo ditatorial durante a Segunda Guerra Mundial
Mundial, o que não era incomum na época. Na comparação entre o que recebeu e o que entregou em matéria de liberdades individuais, Getúlio derrubou uma república ditatorial e oligárquica e entregou uma república democrática, com trabalhadores transformados em cidadãos com direitos e voto universal. Em 1950, voltou de forma esmagadora pelo voto livre popular, para exercer o poder democraticamente, e por fim salvou o país de um golpe imperialista, dando um tiro no próprio peito. Essa lista foi feita de forma totalmente independente pelo site Disparada. Deixa aqui nos comentários se você concorda ou não com essa lista. E se vocês querem que eu faça outro vídeo com diferentes fontes e opiniões. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.